O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Aí o que acontece? Tu tá em casa de bobeira e aí... Do nada, do nadão. Caramba, tô com o dinheiro sobrando. Isso é uma fake news, nunca aconteceu isso. Aí tu pensa, porra, vou meter um pix recorrente lá pro Medo e Delírio em Brasília, @gmail.com. Isso não vai acontecer. Porra, Dino, me ajuda, caralho. Tá, mas agora bora pra abertura. E com vocês, Neide Maria. De volta, senhoras e senhores, com o melhor quadro desse... Abaixa essa música, porra! Mas o melhor quadro desse podcast, que é o meu programa de entrevistas. E a minha convidada de hoje é maravilhosa. Com vocês, a cineastra, a cineestrela, Petra Costa. Esse programa não é pouca merda não, hein? Oi, Neide, tudo bem? Tudo bem, Petra. Uma honra receber você aqui, hein? Bom, mas pra quem é burro e ignorante, a Petra já fez o documentário Democracia em Vertigem. E lá tem umas imagens do Lula novinho, durinho, assim, uma delícia, né, Petra? Eu não sei bem o que dizer. A gente deu pra ver o olhar dela que ela concorda. Mas eu queria que você falasse sobre o seu filme novo. O meu filme se chama Apocalipse nos Trópicos e é uma continuação da investigação que eu comecei no Democracia em Vertigem. Mas agora, muito mais focado no aspecto religioso. Bacana. Porque quando eu estava filmando Democracia em Vertigem, houve uma frase que foi dita num culto chamado Em Frente ao Congresso pelo pastor Silas Malafaia, em que dizia que Deus deveria tomar o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Está fodido. Então a gente foi filmar com o Malafaia e justamente a gente acompanhou ele executando esse plano. Mas vocês estavam lá o tempo todo? O Malafaia deu acesso irrestrito pra vocês? Quase isso. Olha, gente, mas é um perigo pra saúde mental, né? Os meninos aqui, o Cristiano e o Pedro, têm uma tara esquisita pelo Malafaia, não dá pra entender. O Cristiano e o Pedro até me deram uma ajudinha no filme, né? Esses dois panacas? Ô, Petra, eu tava te levando a sério até agora. Nessas horas aí é melhor deixar quieto. Coloca no final dos créditos só e não menciona pra ninguém. Foi uma participação pequena mesmo, né? A gente tava lá de pitaquinha. Se mete no meu programa, não. Esse sentar na mesa é só de mulher. Mas, Petra, o filme fala bastante de apocalipse. Aí eu queria tirar logo uma dúvida. O mundo vai acabar em chamas pra eu acender meu último meu último derby? O filme fala muito do apocalipse, mas justamente é esse tipo de pensamento apocalíptico que tá levando cada eleição ser menos uma eleição em que a gente discute programas e mais uma guerra santa. Exatamente. Em que um lado acusa o outro de satanismo, uma madeira de piroca e assim por diante. Então eu acho que justamente a gente tem que entender que apocalipse é outra coisa. Apocalipse é revelação. É conseguir ver por trás dos véus do fanatismo religioso qual é a realidade que se esconde. Realidade terrível. Olha, eu já vi e recomendo demais. Mas, Petra, diz aí onde que o pessoal pode ver o Apocalipse dos Trópicos. Bom, a partir do dia 14 de julho tá na Netflix pra todo mundo. Mas é chiquérrima demais, hein? Obrigada, Neide. A gente que agradece. Os carrascos do Cristiano e do Pedro só dão uns minutinhos aqui pra mim de vez em quando ainda. Então já tem que acabar. Recadinho final aí, Petra. Então vamos lá assistir o filme, me ajuda a compartilhar e levar o nosso Apocalipse nos Trópicos para os 4 cantos do Brasil. Ou como diria o Malafaia, 7 montanhas de influência. E vocês são demais, hein, Cristiano e Pedro? Foi uma inspiração poder ouvir Medo e Delírio durante esses 4 anos que a gente estava filmando. Acho que vocês, acima de tudo, nos dão chaves para interpretar esse Brasil delirante que a gente vive. Chaves de interpretação de texto tão necessária, porque o que falta muitas vezes é justamente saber interpretar, né, os textos, os discursos, e é aí que vocês entram com a genialidade de vocês. Aí, Neide, chupa! Ela só tá falando isso porque ela não conhece vocês direito. Maiores Se documentaristas do conhecesse, Brasil, não ia falar isso. Ela não sabe os canalhas que vocês são. Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, porra. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 41 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Episódio gringo. Enfim, mais um Medo e Delírio nesse mundo completamente de pernas pro ar. Todo mundo louco. Desde o último episódio gringo, aconteceu muita coisa. caralho. O que era pra ter acontecido ao longo de várias décadas, nessa quadra miserável da história, acontece em 2 semanas. A gente vai ignorar boa parte das loucuras. E vamos focar num personagem tão importante quanto o Sombrio. Bom, pelo menos essa era a ideia, né? Mas... Deu errado. Estamos em Breaking News aqui no CNN Money, isso porque Donald Trump acaba de implementar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Ah, calma, peraí. Tenha sua calma, vamos na cronologia, porque antes da carta ao Brasil, o Trump tinha enviado um punhado de cartas para alguns países. E para delírio do Xi Jinping, o Trump começou os trabalhos com cartinhas idênticas para os países asiáticos, começando por Japão e Coreia do Sul. E olha o naipe da cartinha. His Excellency Shiba Shigeru, Prime Minister of Japan. Dear Mr. Prime Minister. É o que temos de imitação do Trump. A imitação é uma merda, mas o Trump é um outro merda, então tá equivalente. Bom, mas pelo menos a carta não começou assim, ó. Eu vou enviar cartas, esse é o fim do acordo comercial. Eu poderia enviar uma pro Japão. Caro senhor Japão, a história é a seguinte, ó. Puta que pariu, Marquinho. Pois é, mas pelo menos na carta veio caro primeiro-ministro, mas não tão caro assim, né? É uma grande honra para mim enviar-lhe essa carta, pois demonstra a força e o compromisso da nossa relação comercial. Além do fato de que os Estados Unidos da América concordaram em continuar trabalhando com o Japão. Apesar de termos um significativo déficit comercial com seu grande país. No entanto, decidimos seguir adiante com vocês, mas com um comércio mais equilibrado e justo. Portanto, convidamos você a participar da extraordinária economia dos Estados Unidos, o mercado número 1 do mundo. De longe. Que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho. Porra, e super dá pra imaginar o Trump ditando esse texto pra alguém incrédulo. E o Trump cita os déficits na carta. E ele mandou isso pra países como Myanmar e Laos, que ganharam espantosos 40% de tarifas. E Brunei, que ficou com 25%. Porra, e honestamente, em que mundo esses países teriam superávit com os Estados Unidos? Só se os Estados Unidos fossem bem mais pobres. E tá cada vez mais difícil de negar que esse é o objetivo desse agente sino-russo que tá na Casa Branca. Por favor, entenda que 25% é muito menos do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial que temos com seu país. Como o senhor sabe, não haverá tarifas se o Japão ou empresas em seu país decidirem construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos. E, na verdade, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Mas se por qualquer motivo o senhor decidir aumentar suas tarifas, então qualquer que seja o número que o senhor escolher será adicionado aos 25% que cobramos. Este déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Pega no meu pau. Se você deseja abrir seus mercados até então fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas e barreiras tarifárias e não tarifárias, talvez consideremos um ajuste a essa carta. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Agradeço a sua atenção a esse assunto. Com os melhores votos, eu sou Donald Trump. Legal. Aí tem a assinatura ridícula do Trump com um pilô gigantesco. Que não é piroquinha 3 centímetros, não. Aqui é 7, 8 centímetros. Sabe como é que é? Esse poço de insegurança tenta mostrar força até na assinatura. E o que a China jurou que levaria pelo menos um século, Trump entregou em 6 meses. Trump não cansa de cuspir nos países asiáticos, e em especial no Japão e na Coreia, que da segunda metade do século passado pra cá são aliados de primeira hora dos americanos. Até aí já era uma grande loucura. Mas o Trump também resolveu enviar uma cartinha pro Brasil. E
a gente teve o privilégio de ser o único país com um texto que fugia do padrão. E vai tomar no cu, bicho! Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, conforme recentemente ilustrado pela Suprema Corte Brasileira, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais às plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado de mídia social brasileiro. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, desvinculados de todas as tarifas setoriais. As mercadorias transbordadas para fugir dessa tarifa de 50% estão sujeitas a essa tarifa mais elevada. Mas daí em diante, a carta segue o padrão dos outros países, falando no déficit que não existe com o Brasil. Afinal, os Estados Unidos são superavitários com o Brasil. De toda a loucura tarifária do começo do governo Trump pra cá, o Brasil é o único cuja justificativa para as tarifas é flagrantemente política e intervencionista. Um ataque ao poder judiciário do país tarifado. E sempre lembrando que europeus e americanos tentam entender o que o cachorro do Supremo fez pelas bandas de cá pra impedir o golpe. Mas dias antes disso, o Trump tinha postado no Truth Social, que é a rede social que ele inventou pra deixar geral, inclusive ele falar as maiores atrocidades do mundo, algo que era claramente intervencionista em Israel, dizendo que o Netanyahu, que tá prestes a ir pra prisão por uma questão de corrupção local lá, tá sendo alvo de uma caça às bruxas. Ele inclusive encerrou a postagem com "Let Bibi go", mas não tinha nada de tarifa, esse privilégio coube ao Brasil. E o Xandão adicionou à sua lista de arquirrivais o Donald Trump, que agora faz companhia ao Bolsonaro e ao Elon Musk. Caralho, o maluco é brabo. Aí, sabe o melhor? O governo soube da carta pela imprensa. Mas as reações foram muito interessantes desde que houve esse anúncio de Donald Trump. Primeiro porque, antes do anúncio, o Itamaraty já tinha chamado aquele que hoje responde pela representação americana aqui no Brasil, que não é o embaixador, não temos um novo embaixador no governo Donald Trump aqui no Brasil, mas é o encarregado de negócios. Sobrou para ele, porque hoje no nível hierárquico, ele é o que ocupa esse posto de representar os interesses dos americanos aqui na representação em Brasília. No final do dia, já de noite, o encarregado de negócios da Embaixada Americana é chamado novamente ao Palácio Itamaraty. E ele que já tinha ouvido recados duros, mais duro, porque foi isso que o governo brasileiro fez questão de passar, ouviu mais bronca do governo brasileiro em relação à carta e ouviu o que na diplomacia tem um teor simbólico muito grande, que é: vamos devolver a carta. Não é uma devolução propriamente dita, botar no correio e despachar de volta. É mais uma mensagem simbólica de devolução, de dizer que o Brasil considera essa carta até mesmo indigna de uma resposta formal. Pois é, diplomaticamente o Lula mandou essa aqui, ó. O senhor me respeite, meça as suas palavras, que eu não tenho medo de ignorância. Eu não sou obrigada a escutar merda. Eu quero que o senhor se foda. E a gente apostaria dinheiro que nem o Eduardo Bolsonaro, nem o Paulo Figueiredo sabiam da carta. E aí foram surpreendidos pelos espantosos 50%. Até porque isso é um belíssimo tiro no pé, né? Mas aí entra em cena ele, o editorialista do Estadão. O maravilhoso editorialista do Estadão. É isso mesmo que você ouviu. O Estadão meteu um editorial com o título Coisa de Mafiosos. E lá no lead se lê isso aqui, ó. Olha esse trecho. Que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump e que aqueles que são verdadeiramente brasileiros não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha a democracia. Olha só. Olha isso. Aí lá pelas tantas... Antes de mais nada, os Estados Unidos têm um robusto superávit comercial com o Brasil. Ou seja, Trump mentiu descaradamente na carta para justificar a medida drástica. Ademais, Trump pretende interferir diretamente nas decisões do judiciário brasileiro, sobre o qual o governo federal, destinatário das ameaças, não tem nenhum poder. Talvez o presidente dos Estados Unidos, que está sendo bem sucedido no desmonte dos freios e contrapesos da República Americana, imagine que, no Brasil, o presidente também possa fazer o que bem
entende em relação a processos judiciais. It's very sad. Pois é, o editorial do Estadão dizendo que nos Estados Unidos a extrema-direita tá desmontando o sistema de freios e contrapesos. Achei que valia repetir caso não tivesse ficado claro. Mas que coisa, né? É! Esse espantoso episódio serve para demonstrar, como se ainda houvesse alguma dúvida, o caráter absolutamente daninho do trumpismo e, por tabela, do bolsonarismo. Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? Um brinde, né, gente? Bota o copo pro alto, vamos beber. Beber, Cristiano. Para esses movimentos, os interesses dos Estados Unidos e do Brasil são confundidos com os interesses particulares de Trump e de Bolsonaro. Não se trata de América em primeiro lugar, nem de Brasil acima de tudo, e sim dos caprichos e das ambições pessoais desses irresponsáveis. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. Diante disso, é absolutamente deplorável que ainda haja no Brasil quem defenda Trump. Rapaz! Como recentemente fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vestiu o boné do movimento de Trump, o MAGA, Make America Great Again. Grande dia. Teu cu! E cumprimentou o presidente americano depois que este fez suas primeiras ameaças ao Brasil por causa do julgamento de Bolsonaro. Presta atenção que é importante, pessoal. Vestir o boné de Trump hoje significa alinhar-se a um troglodita que pode causar imensos danos à economia brasileira. Caso Trump leve adiante sua ameaça, Tarcísio e outros políticos embevecidos com o presidente americano terão dificuldade para se explicar com os setores produtivos afetados. Todo mundo se fudeu! Que o Brasil não se vergue diante dos arreganhos de Trump. Olha que legal. De Bolsonaro e de seus associados liberticidas. Liberdade acima de tudo, pessoal. E que aqueles que são verdadeiramente brasileiros, seja qual for o partido em que militam, não se permitam ser sabujos de um presidente americano que envergonha os ideais da democracia. No mesmo Estadão, o William Vac escreveu uma coluna intitulada A direita brasileira identificada com Trump vai sofrer graves danos eleitorais. E aí a gente o quê? Porra, caralho, estamos concordando com o William Vac, mas é claro que... Deu errado. O ataque do presidente americano ao Brasil não tem paralelos históricos. Bom, se não tem paralelo histórico, então não dá pra fazer paralelo nenhum, né? A última vez que um presidente americano agiu contra o Brasil por questões políticas ocorreu sob Jimmy Carter, a meados da década de 70. De forma discreta. Aí a gente mandou e fomos confirmar uma suspeita. E o William Vac não decepcionou. Um duro embate entre o presidente Jimmy Carter, no cargo entre 1977 e 1981, e a ditadura militar, marcou o pior momento das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Eleito em 1976, o presidente democrata colocou o desarmamento nuclear e a defesa dos direitos humanos no centro de sua política externa. Pois é, e não tem nem comparação entre o Jimmy Carter e o Trump, né? E justiça seja feita, o Vac, na sequência, diz, abre aspas, as semelhanças são remotas dada a brutalidade e a irracionalidade ideológica exibida por Trump nesse momento. Fecha aspas. E segue no texto. Do ponto de vista exclusivamente comercial e geopolítico, o tratamento que Trump dá ao Brasil é simplesmente burrice. É um extraordinário nível de mediocridade estratégica, ignorância histórica e posturas prejudiciais aos próprios interesses da superpotência que Trump vem exibindo desde que assumiu. Como aconteceu em países como Canadá, Austrália, México e até certo ponto Alemanha, a interferência política de Trump nos assuntos de cada um produziu os resultados contrários. Ou seja, Trump desmoralizou, enfraqueceu e tirou potencial eleitoral das forças políticas que ele quis proteger. No caso brasileiro, o clã Bolsonaro e todo o agente político que aderiu ao fã-clube de Trump. Grande dia. Teu cu!
Um detalhe interessante, nessa postagem aí do Tarcísio de boné maga e dizendo grande dia, ele coloca a hashtag Make America Great Once Again, que se juntar tudo é o quê? Mágoa. Porra, caralho, porra. Pois é, e o estado de São Paulo responde por 1/3 das importações e exportações entre Brasil e Estados Unidos. Agora vai lá, Tarcísio, coloca o boné maga e vai mamar o Trump. Não quero ver, não. E no resto do mundo a repercussão também foi do maior absoluto espanto. O Brasil estava em destaque máximo na imprensa gringa. E um bom resumo é esse texto do economista Paul Krugman, no dia 9. Afinal, é tanto maldade quanto megalomania. Observe que Trump nem finge uma justificativa econômica para a ação. Trata-se apenas de punir o Brasil por julgar Jair Bolsonaro. Por que digo que é megalomania? O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. As exportações para os Estados Unidos representam menos de 2% do PIB brasileiro. Trump realmente acha que pode usar tarifas para intimidar uma nação enorme, que nem sequer depende muito do mercado americano, a abandonar a democracia? Então, como eu disse, maldade e megalomania. Se nossa democracia ainda funcionasse, essa manobra em relação ao Brasil seria por si só motivo para impeachment. E enquanto isso... Bom, a gente segue agora com Rodrigo Constantino, trazendo seu comentário diário aqui na Auriverde. Donald Trump resolveu entrar de vez, com vontade, na questão eleitoral brasileira. Exatamente isso. Mas a gente vai poupar você do resto. Obrigado, meu Deus! E é impressionante como se abriu uma avenida eleitoral pro governo que não via muito pra onde ir. A extrema-direita estava até então planejando varrer as eleições em 2026, em especial as legislativas. E agora está sendo pintada como defensora de ricos num país com muitos pobres e brutalmente desigual. Aí agora rola esse ataque inacreditável do Trump. A deixa perfeita pro Lula virar um estadista, apoiado nas trincheiras por seus companheiros William Vac e o maravilhoso editorialista do Estadão. Que momento, que quadra da história, como diriam os caras do Medo e Delírio. E a nossa sorte é que eles são burros. Porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, responsabilizou o presidente Lula pela tarifa de Donald Trump contra os produtos aqui do Brasil. O PT! É o PT! Pois é, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio a público nas redes sociais. Então, dizer que o presidente Lula priorizou a ideologia acima da economia. Ah, vai se lascar, porra! O Brasil hoje fala em liberdade através do mundo. Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse pária. Talvez seja melhor ser esse pária, deixado ao relento, do lado de fora, do que ser um conviva no banquete do cinismo interesseiro dos globalistas, dos corruptos e semicorruptos. E relacionar, então, a política internacional de Lula e o contato ou falta de contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por essa, então, mudança agora sobre os produtos brasileiros. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema, disse então o governador nas redes sociais. Pois é, mas faltou combinar com os russos. No caso, com o próprio vice do Tarcísio, Felício Ramute, do PSD. Bora pra Juliana Arregui, no dia 9, na Folha. Abre aspas, os Estados Unidos são o principal destino de exportação de São Paulo. É cedo para aceitarmos como definitiva essa posição do Trump. Fecha aspas, disse Ramute à Folha nessa quarta-feira, dia 9, horas após o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos. Ele também disse, abre aspas, não vejo a imposição das tarifas como tentativa de interferência externa em nosso país. Vocês estão de brincadeira! Mas sim uma estratégia, ainda que a meu ver equivocada na forma e na execução, dos Estados Unidos em conseguir mais vantagens comerciais em relação ao Brasil, bem como um posicionamento político contra as decisões tomadas pelo BRICS. Os criados BRICS que chegou pra construir o bloco que tá formado, fazendo o mundo fluir. Pois é, tudo isso pode ser o Trump fazendo o Art of the Deal dele lá, jogando coisa na mesa que não devia estar na mesa. Na mesa! Pois é, e combinar com os russos, mas combinar também com o Bolsonaro. Bora pro Caio Junqueira no dia 10 na CNN. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, avalia entrar em negociação direta com a Casa Branca para tentar reverter o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil. Galvão, diga latino.
Pois é, aí, seita funciona como seita. O custo de sair da seita é muito alto. Você estava errado esse tempo todo. Então qualquer justificativa minimamente plausível para se manter na seita é aceita pelos seus membros. Já estão tentando plantar a ideia de que a culpa é do Lula, que insiste em brigar com os Estados Unidos e com o Trump, sem ter noção do próprio tamanho. Vira-latismo do caralho, né? E a culpa também é do Moraes, que tá ferindo de morte a democracia e as liberdades no Brasil. Porra nenhuma. Aí vem o Bolsonaro e salva o país. Teu cu! Mas olha que notícia deliciosa. Na Mônica Bergamo, na Folha, no dia 10. Ministros do Supremo Tribunal Federal acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições para que Jair Bolsonaro fuja do país para não ser preso. Magistrados receberam a informação de aliados do próprio Bolsonaro de que ele está em pânico com a possibilidade de parar atrás das grades. Bolsonaro vai ser preso. Vai ser preso. Imagina, o Jair não consegue nem cagar. Nada sai do ânus, nada sai do ânus. O cara tá com crise de soluço e vômito. Desculpa aqui que eu tô muito mal, desculpa, tá? E ainda tá morrendo de medo do... Toque. Se arrependimento matasse... Todos nós vamos ter um ponto final. E se não enterrar, o urubu vai comer. Se antes ele já tava assim... A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. Imagina agora. Eu acho é bom. E a gente sempre lembra aqui que o Bolsonaro passou 3 meses na Flórida e nem convidado pra Mar-a-Lago ele foi. Não tem uma foto dele com o Trump. Até então, o Trump tava cagando pro Jair. O problema é o BRICS. E a carta veio logo depois da reunião do grupo no Rio de Janeiro. E chega dessa carta ridícula do Trump, sobre a qual a gente deve falar mais na semana que vem. Mas até lá, fica aí imaginando o desespero do agro. Todo mundo se fudeu! Que delícia, cara! Medo e delírio. E é outro peso pra direita carregar nas urnas em 2026. Defensores dos ricos e dos gringos ao mesmo tempo. Complicado. O que é complicado? Tudo isso aí, né? Mas agora sim, enfim, vamos ao nosso plano original e focar num personagem tão importante quanto sombrio. Importante, sombrio e tarado no anticristo. Aí, a partir de agora, tem com e sem tradução. Então marca aí a minutagem e, se você quer sem tradução, é só ficar aqui. Is Silicon Valley recklessly ambitious? What should we fear more? Armageddon or stagnation? Why is one of the world's most successful investors worrying about the Antichrist? Que viagem é essa, velho? O convidado do cara é o Peter Thiel, a principal figura por trás do PayPal e, consequentemente, do grupo carinhosamente apelidado de PayPal Mafia. Peter Thiel is the original tech-right power player, well known for funding a range of conservative and simply contrarian ideas. Mas é aquelas coisas que o Elon Musk, que é sócio do Peter Thiel no PayPal, tentou fazer de um ano pra cá, o entrevistado, o Peter Thiel, faz há décadas. E presta atenção que é importante, pessoal. O entrevistador é o colunista do New York Times, Ross Douthat. E o cara é conservador. O cara é neocon. Procure saber! Dá pra falar isso com tranquilidade. Isso só torna a entrevista ainda mais sombria. But we're going to talk about his own ideas. Because, despite the slight handicap of being a billionaire, there's a good case that he's the most influential right-wing intellectual of the last 20 years. E é por isso que a gente vai falar dessa porra pelas bandas de cá. Especialmente porque essa, entre aspas, filosofia do Vale do Silício é exportada pro mundo todo. E até esse entrevistador deve ter saído espantado da entrevista. Foi 1 hora de um grande show de conspiração por parte do Peter Thiel. Doideira! E aqui a gente vai tentar resumir a insanidade. Num episódio recente, a gente deu um mergulho na mente do Elon Musk. E a gente falou sobre o Tescreal, ou Tescreal em inglês, e como esses bilionários acham que vale tudo pra impedir que qualquer um acabe com os seus sonhos esquisitos de se mandar do planeta Terra, incluindo aí tacar uma bomba nuclear. So, I want to start by taking you back in time about 13 or 14 years. You wrote an essay for National Review, the conservative magazine, called The End of the Future. And basically the argument in that essay was that the dynamic, fast-paced, ever-changing modern world was just not nearly as dynamic as people thought. And that actually we entered a period of technological stagnation, that sort of digital life was a breakthrough, but not as big a breakthrough as people had hoped, and that sort of the world was kind of stuck, basically. E a gente precisa falar um pouco desse conceito de estagnação antes de seguir com o que importa. Calma, por favor! So I'm curious, in 2025, right, do you think that diagnosis still holds? Yes, I still broadly
believe in the stagnation thesis. It was never an absolute thesis. So the claim was not that we were absolutely, completely stuck. It was in some ways a claim about that the velocity had slowed. It wasn't, zero, but that we were, I don't know, from 1750 to 1970, 200 plus years were periods of accelerating change where we're, we're moving faster. The ships were faster, the railroads were faster, the cars were faster, the planes were faster. It culminates in the Concorde and the Apollo missions, and then that in all sorts of dimensions, things had slowed. There was, I always made an exception for the world of bits. So we had, computers and software and internet and mobile internet. And then, the last 10, 15 years, you had crypto and the AI revolution, which I think is in some sense pretty big. But the question is, is it enough to really get out of this generalized sense of stagnation? Inteligência artificial colocando o mundo de pernas pro ar e o cara falando em estagnação numa crença maluca de que o mundo tem que continuar crescendo e inovando loucamente. Senão vai tudo pra casa do caralho. Baixa a bola pra caralho. Aí os caras vêm me falar em De Volta pro Futuro. É esse o nível da loucura. Vai tomar no cu, bicho! Back to the Future 2 was, I think, 1985 to 2015. Você tá vendo muito filme. Which is now a decade in the past. And that's where you had flying cars, and the 2015 future is wildly divergent from the 2015 future did have Biff Tannen as a Donald Trump-like figure in some kind of power. Na cara, que loucura! So it had some kind of prescience. Meteu essa na cara do cara que fez de tudo pro Trump ganhar seus 2 mandatos. Cruel! Muito cruel! Peter Thiel é apenas e tão somente um dos caras que mais deu dinheiro pras campanhas do Trump. E é muito louco que a régua deles pra medir inovação é a porra de um filme. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Like, what are there numbers for stagnation versus dynamism that you look at? Sure, it would be, the economic number would just be how, what are your living standards compared to your parents? If you're a 30-year-old millennial, or, how are you doing versus when your boomer parents were 30 years old? How did they do at the time? Como se a culpa fosse da estagnação tecnológica e não da falência de um capitalismo em que riqueza é cada vez mais concentrada e no qual tem cada vez menos incentivos públicos para pesquisa básica. Tem que ser falado. Why should we want growth and dynamism? Because as you've pointed out in some of your arguments on the subject, right, there is a kind of cultural change that happens in the Western world in the 1970s. Around the time you think things slow down, start to stagnate, where people become very anxious about the costs of growth, the environmental costs above all. Pois é, o Peter Thiel tem um problema enorme com os hippies. Desça daí, seu corno, desça daí! E essa é uma baita ironia, já que o Vale do Silício é uma criação hippie. Lá atrás, o Steve Jobs tomava LSD. Drogado! The idea being, you end up with a widely shared perspective that we're sort of rich enough, and if we try too hard to get that much richer, the planet won't be able to support us. Acertou, miserável. We'll have, degradation of various kinds, and we should be content with where we are. So what's wrong with that argument? Pois é, o Peter Thiel não gosta disso. But then I think, to some extent, also people had some very legitimate worries about the future, where if we continue to have accelerating progress, were you accelerating towards environmental apocalypse or nuclear apocalypse, or things like that. But I think, if we don't find a way back to the future, I do think the society, I don't know, it unravels. It doesn't work. Não funciona pra tu, rapaz. Não funciona pra tua visão esquisita de mundo. O que ele quer é dar o fora do planeta, seja física ou virtualmente. Como a gente falou aqui no episódio sobre o Tescreal, o Tescreel. The way the middle class, I would define the middle class as the people who expect their kids to do better than themselves. Todo mundo. And when that expectation collapses, we no longer have a middle class society. And maybe there's some way you can have a feudal society in which things are always static and stuck, or maybe there's some way you can shift to some radically different society. But it's not the way the Western world. It's not the way the United States has functioned for
the first 200 years of its existence. Pois é, toda a arrogância americana personalizada nesse psicopata aí. O Peter Thiel, que é uma coisa que se assemelha aos Estados Unidos dos últimos 200 anos. Qualquer coisa diferente disso é um inferno na Terra. E o problema do que ele chama de socialismo são os impostos. Well, at some point, the taxes go up or the socialism ends. So it's deeply, deeply unstable. And that's why people they're not optimistic. They don't think we've hit some stable, the Greta future, maybe it can work. Vai tomar no cu, bicho. This is the Greta Thunberg. Just to be clear, that's a reference to Greta Thunberg, the activist best known for anti-climate change protests, who, to you, I would say, represents a kind of symbol of a anti-growth, effectively authoritarian, environmentalist-dominated future. Sure. Ele disse isso mesmo? Pois é, o cara mandou um sure, um sim, claro, no mínimo tacitamente concordando com a assertiva anterior. Ou seja, para ele, a defesa do meio ambiente nos levará a um terrível governo autoritário que vai arrancar suas tripas da sua família inteira e usar como adubo pra floresta. Porra. Enquanto isso, Trump inviabiliza investimentos em energias renováveis e a genial solução é furar poço de petróleo loucamente. Drill, baby, drill. E carvão. Beautiful, clean coal. Teu cu! E a China investindo cada vez mais em renováveis. E é muito doido como as duas superpotências mundiais atuais estão escolhendo caminhos opostos na questão energética. Não que a China tenha sido grande exemplo nisso, né? E a energia que move o mundo. O Trump tá dando all-in na pior mão de pôquer do mundo. I'm a very stable genius. Sure, but we're not there yet. We're not there yet. It'd be like a very, very different society if you really actually stuck. lived in a kind of degrowth, small Scandinavian villages. I'm not sure it'd be North Korea, but it would be super oppressive. Conversa de bêbado. O Peter Thiel não tá puro, não. One thing that's always struck me is that when you have this sense of stagnation, a sense of decadence, right, to use a word that I like to use for it in a society, you then also have people who end up being kind of eager for a crisis, right? Eager for a moment to come along where, they can radically redirect society from the path it's on. E é por isso que a gente tá falando desse caralho desse Peter Thiel pelas bandas de cá. So what risks should you be willing to take to escape decadence? It does seem like there's a danger here where the people who want to be anti-decadent have to take on a lot of risk. They have to say, look, you've got this nice, stable, comfortable society, but guess what? We'd like to have a war or a crisis or a total reorganization of government and so on. They have to lean into danger, right? Well, culturally, what I imagine it looks like is early modernity, where people, they thought we would cure diseases. They thought we would have radical life extension. Immortality was part of the project of early modernity, and maybe it was anti-Christian, maybe it was downstream of Christianity, it was competitive. If Christianity promised you a physical resurrection, science was not going to succeed unless it promised you the exact same thing. Pô, que papo de maluco, cara. So from your perspective so let's say there's two layers, right? There's sort of a basic sense of, this society needs disruption. It needs risk. Trump is disruption. Trump is risk. So you're coming from a place of greater pessimism or realism. So what I'm asking for is your assessment of where we are, not their assessment, but does populism in Trump 2.0 look like a vehicle for technological dynamism to you? It's still by far the best option we have. I don't know, is Harvard going to cure dementia by just puttering along, doing the same thing that hasn't worked for 50 years? Pesquisa básica? Demora mesmo, rapaz. Se tivesse descoberto remedinho, talvez o Trump não tivesse mandado aquela cartinha mal criada. É verdade. Yeah, this was the rough conversation was, Demis tells Elon, I'm working on the most important project in the world. I'm building a superhuman AI. And Elon responds to Demis, well, I'm working on the most important project in the world. I am turning us into interplanetary species. And then Demis said, well, my AI will be able to follow you to Mars. And then Elon sort of went quiet.
But in my telling of the history, it took years for that to really hit Elon. It took him till 2024 to process it. Enquanto o Musk sonha em colonizar Marte, a ideia do Peter Thiel e dessa galera é ir pro espaço, mas não num corpo físico. E agora vem a parte onde a gente finalmente queria chegar. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! You were mentioned earlier the idea that the modern world used to promise radical life extension and doesn't anymore. It seems very clear to me that a number of people deeply involved in artificial intelligence see it as a kind of mechanism for transhumanism, for transcendence of our mortal flesh, and either some kind of creation of a successor species or some kind of merger of mind and machine. E o que acontece a seguir é tão bizarro que eu vou botar 2 vezes, pro pessoal que tá ouvindo com tradução entender direito. Is it something you worry about? I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would. This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit Should in this. the human race survive? Yes. Caralho! Agora pro pessoal que tá ouvindo com tradução. Se você tá ouvindo sem tradução, vai só repetir. Calma, porra. Is it something you worry about? I think you would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would. This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit in this. Should the human race survive? Yes. Puta que pariu, Marquinho! Pois é, esse aí é o nível da insanidade. A inteligência artificial dos Estados Unidos está na mão dessa galera aí. E não à toa. O chatbot Grok da rede social X está causando polêmica. O assistente de inteligência artificial da startup XAI de Elon Musk causou indignação nas redes sociais após uma série de respostas com elogios a Adolf Hitler e comentários ofensivos. Musk havia anunciado uma melhora significativa no funcionamento da plataforma na última sexta-feira e disse que os usuários deveriam perceber uma diferença ao fazerem perguntas. Em algumas das respostas, o Grok mencionava estereótipos anti-brancos e descrevia figuras históricas de Hollywood como desproporcionalmente judias. A ferramenta também atacou chefes de Estado como o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, chamado de serpente. Que quadra da história, hein? Uma bosta. Não sabe, uma merda. Transhumanism is this, the ideal was this radical transformation where your human natural body gets transformed into an immortal body. E agora vai ficar tudo incrivelmente esquisito. Olha o rumo que essa conversa vai tomar. And there's a critique of, let's say, the trans people in a sexual context, or I don't know, a transvestite is someone who changes their clothes and cross-dresses. And a transsexual is someone where you change your, penis into a vagina. And we can then debate how well those surgeries work. But we want more transformation than that. The critique is not that it's weird and unnatural. It's so pathetically little. And okay, we want more than cross-dressing or changing your sex organs. We want you to be able to change your heart and change your mind and change your whole body. O cara tá num grupo político que tá numa cruzada contra os trans. Mas ao mesmo tempo ele tá dizendo que o que os trans fazem é fichinha perto do que ele quer fazer. E é impressionante a tara da extrema-direita nos trans. Por que será? Freud explica. Na Fox, por exemplo, só dá isso. The promise of Christianity in the end is you get the perfected body and the perfected soul through God's grace. And the person who tries to do it on their own with a bunch of machines is likely to end up as a dystopian character. O maluco, meu tio, era você. Well, it's... Let's articulate this. A animação desse cara é uma das coisas mais assombrosas e maquiavélicas dessa quadra miserável da história. Não é pouca merda, não. Por isso que você tá ouvindo essa desgraça desse episódio aqui. Alegria. And you can have a heretical form of Christianity, right? That says something else. I don't know. I think the word nature does not occur once in the Old Testament, and so if you and there is a word in which a sense in which the way I understand the Judeo-Christian inspiration is it is about transcending nature. It is about overcoming things, and the closest thing you can say to nature is that people are fallen, and that's
the natural thing in a Christian sense is that you're messed up. And that's true. But, there's some ways that, with God's help, you are supposed to transcend that and overcome that. And, right. But and the people, if you just present company accepted, most of the people working to build the hypothetical machine god don't think that they're cooperating with Yahweh, Jehovah, the Lord of hosts. They think that they're building immortality Ross, on their own. Yeah, right? We're jumping around a lot of things. So yes. Again, the critique I was saying is they're not ambitious enough. Right. You have been giving talks recently about the concept of the Antichrist, which is a Christian concept, an apocalyptic concept. Pois é, aí a gente foi procurar o nosso especialista em Bíblia. Oi, Cristiano, seu arrombado. Ô Cid, explica aí pra gente o que é o anticristo. É o meu pau muito bem quisto. Porra, Cid, fala sério. Eu sei lá o que é anticristo. Eu só li a Bíblia pra vender audiolivro. Eu nem prestei atenção no que eu tava lendo. Um livro gigante, vários personagens. Só prestei atenção na minha divina voz. Que, aliás, é boa pra caralho, hein? Porra, mas aí quem é que vai quebrar essa pra gente? Olá, ouvintes do Medo e Delírio. Meu nome é Tupa Guerra. Esse é o bom do bom. Sou historiadora, especialista em antiguidade. E hoje eu vim falar pra vocês quem é o anticristo na fila do pão. Essa ideia de um grande adversário que vai chegar no final dos tempos e acabar com os povos escolhidos por Deus é uma ideia que vem do judaísmo e foi reapropriada no cristianismo. Então ela aparece muito em livros como, por exemplo, Daniel. No livro de Daniel você tem bestas que depois são reinterpretadas como reis que vão governar o mundo. A gente sabe, historicamente, ou pelo menos os acadêmicos concordam, que quem o Daniel estava falando no livro de Daniel era, na verdade, o Antíoco Epífanes, que foi um governante específico que existiu. Mas como ele não nomeia, as pessoas vão reinterpretar esse cara. E reinterpretar moda caralho, Cristiano. Então o anticristo aparece em 4 livros do Novo Testamento, ou do que a gente chama de Novo Testamento, do que os cristãos chamam de Novo Testamento. O que a gente tem aqui? Então ele vai aparecer nas primeiras 2 epístolas de João, no Apocalipse de João e na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Em todos esses ele não é super descrito, o que significa que o anticristo vai ficar muito mais claro e as pessoas vão entender muito mais ou trazer detalhes de quem seria o anticristo em textos durante a Idade Média. Então nesses textos que estão na Bíblia mesmo, eles são um pouco genéricos, eles vão falar de adversário, nem sempre eles citam o termo anticristo, mas eles vão basicamente reinterpretar o que Daniel falou da ideia das bestas e vão falar de um grande adversário que vai chegar, ele vai trazer um período de iniquidade, ele vai trazer um período de muita alegria a princípio, ele será seguido por todos como o grande cara, ele vai sentar no trono de Deus e eventualmente vão se descobrir que na verdade ele é um falso Messias. A ideia toda é essa. E essa ideia vai então sobreviver durante a Idade Média. Várias pessoas vão ser associadas ao anticristo durante a Idade Média e na Idade Moderna também. Algumas interpretações que vai ser, por exemplo, que é mais comum dentro da Igreja Católica hoje em dia, é a ideia de que na verdade existem muitos anticristos e você tem um grupo de anticristos. Outras interpretações vão falar que não é uma pessoa específica que vai aparecer eventualmente. Todas essas ideias, elas vão sendo aplicadas a adversários. Então qualquer adversário pode ser o anticristo ou ser visto como o anticristo. Esses adversários podem ser, por exemplo, a ideia da proteção ambiental. Então, para muitas pessoas, a forma que os protetores do meio ambiente, as pessoas que lutam pela proteção do meio ambiente agem é uma forma quase religiosa. Seria como uma nova religião. Então, fazer com que o mundo todo proteja o meio ambiente é uma forma de aplicar uma nova religião e com isso acabar com o cristianismo e com isso trazer o anticristo. Ou seja, então proteger o meio ambiente seria seguir o anticristo ou algo do tipo. Enfim, dá pra ir muito mais fundo, tem um monte de outros detalhes que eu acho fascinantes, mas por hoje fica por aqui. Beijinhos, eu vejo vocês por aí. Obrigadíssimo, Tupá! Eu gosto muito. Desculpe. Mal, tava doidão. E volta com a entrevista. What does that mean to you? What is the Antichrist? How much time do we have? We've got as much time as you have to talk about the Antichrist. All right. Well, I have some of these existential risks, some of the challenges we have, and they're all framed in this sort of runaway dystopian science text. There's a risk of nuclear war. There's a risk of environmental disaster, maybe something specific like climate change, although there are lots of other ones we could come up with. There's a risk of, bioweapons. You have all the different sci-fi scenarios. Obviously,
There are certain types of risks with AI. But I always think that if we're going to have this frame of talking about existential risks, perhaps we should also talk about the risk of another type of a bad singularity, which I would describe as the one world totalitarian state. Because I would say the political solution, the default political solution people have for all these existential risks is one world governance. What do you do about nuclear weapons? We have a United Nations with real teeth that controls them, and they're controlled by an international political order. A Ford Foundation, a Open Society, que são conhecidas por promover agendas globalistas e progressistas da esquerda. Eu acho que isso é parte do globalismo. And then something like this, is also, what do we do about AI? And we need global compute governance. We need, a one world government to control all the computers, log every single keystroke to make sure people don't program a dangerous AI. E para evitar também que esses data centers aí consumam uma quantidade absurda de energia e água. The way the Antichrist would take over the world is you talk about Armageddon nonstop. You talk about existential risk nonstop, and this is what you need to regulate. It's the opposite of the picture of Baconian science from the 17th, 18th century, where, the Antichrist is like some evil tech genius, evil scientist who invents this machine to take over the world. People are way too scared for that. In our world, the thing that has political resonance is the opposite. It is the thing that has political resonance is we need to stop science. We need to just say stop to this. And this is where, I don't know, in the 17th century, I can imagine a Dr. Strangelove, Edward Teller type person taking over the world. In our world, it's far more likely to be Greta Thunberg. E volta com a Tupá. Uma coisa interessante, eu tava conversando com uns amigos que são da minha área e que entendem mais desse rolê, e eles falaram que a Greta, especificamente, não seria associada com o anticristo porque ela é mulher. Então ela poderia ser, por exemplo, uma Jezebel ou algum outro símbolo, mas não com o anticristo. O anticristo precisa ser um homem, então a Greta especificamente não seria. E volta de novo, infelizmente, pro bilionário com o chapéu de alumínio. I mean, these things are so hard to score. But I think environmentalism is pretty powerful. I don't know if it's absolutely powerful enough to create a one world totalitarian state. But man, it is. I think it is not. It is in its current form. It is. I want to say it's the only thing people still believe in Europe. Like, they believe in the green thing more than Islamic Sharia law or more than in, the Chinese communist totalitarian takeover. And the future is an idea of a future that looks different from the present. The only three on offer in Europe are green, Sharia, and, the totalitarian communist state, and the green one is by far the strongest. E olha só, por que será que a direita nunca acreditou ou levou a sério o aquecimento global? Bom, tem o lobby das petrolíferas, por exemplo. Mas também tem isso aqui, ó. Boa parte dos avanços na segunda metade do século passado na área que então era chamada de climatologia vieram da Europa, também da União Soviética. A gente recomenda o texto Antropoceno, uma visão ecossocialista do excelente Outras Palavras. Mas vamos voltar pro Peter Thiel e pro trauma dele com a década de 70. Aí se preparem. When Charles Manson took LSD in, the late 60s and started murdering people, what he saw on LSD, what he learned was that you could be like Dostoevsky, an anti-hero in Dostoevsky, and everything was permitted. And of course, not everyone became Charles Manson, but in Charles Manson, in my telling of the history, everyone became as deranged as Charles Manson. But Charles Manson did not become the Antichrist and take over the world, right? We're ending in the apocalyptic. No, but my telling of the history of the 1970s is the hippies did win, we landed on the moon in July of 1969. Woodstock started 3 weeks later, and with the benefit of hindsight,
That's when progress stopped and the hippies won. And yeah, it was not literally Charles Manson. Você é maluco, é? Olha só as ideias. Paramos de progredir em 1969. Os hippies venceram. Venceram o quê, rapaz? Estabelece uma relação com o LSD do cara maluco. E essa aí é das mentes mais influentes do Vale do Silício. Bom, não à toa, os chineses estão dando um pau no Vale do Silício. Por que será? E essa que vai a seguir é a parte mais importante da entrevista. I want to stay with the Antichrist just to end, right? And you're retreating. You're saying, okay, you know, environmentalism is already pro-stagnation and so on. Okay, let's agree with all that. But we're not living under we're not living under the Antichrist right now. We're just stagnant, right? Olha o naipe da premissa que o cara tem que elaborar com o doidão. Vamos deixar claro que a gente não tá vivendo na era do anticristo. You're deeply invested in Palantir, in military technology, in technologies of surveillance, in technologies of warfare, and so on, right? And it just seems to me that when you tell me a story about the Antichrist coming to power and using the fear of technological change to sort of impose order on the world, I feel like that Antichrist would maybe be using the tools that you were building, right? Na cara, que loucura! Like, wouldn't the Antichrist be like, great, you know, we're not going to have any more technological progress, but I really like what Palantir has done so far, right? Yeah, I mean, isn't that a concern? Wouldn't that be the irony of history would be that the man publicly worrying about the Antichrist accidentally hastens his or her arrival? E olha o tempo que ele leva para responder. His or her arrival? Porra, caralho, porra. There are all these different scenarios. I obviously don't think that that's what I'm doing. I mean, to be clear, I don't think that's what you're doing either. E depois desse diálogo, maravilhoso, a gente precisa falar da Palantir. Infelizmente. Palantir foi fundada pelo tio, que é o presidente do conselho. Best known for its work with U.S. government agencies like the CIA, the Department of Defense, and most controversially, Immigration and Customs Enforcement. The company was founded following 9/11 with the goal of defending American interests. The core mission of our company always was to make the West, especially America, the strongest in the world for the sake of global peace and prosperity. What it is exactly that Palantir does, and why their work with law enforcement agencies has raised eyebrows. The name Palantir comes from the Lord of the Rings. In the fantasy series, Palantiri are spherical stones that help powerful users see what is going on in other parts of Middle-earth and communicate with each other. Outro fundador é o Alex Karp, que é CEO da Palantir. Peter and I built a very patriotic company. E o Alex Karp, esse cara aí, é uma pessoa tão normal quanto o Peter Thiel. Pra conversar com doido, solto doido. Olha algumas frases do cara. I don't think in win-lose, I think in domination. Eu não penso em termos de perdas e ganhos, eu penso em termos de dominação. Almost nothing makes a human happier than taking the lines of cocaine away from these short sellers. Quase nada deixa um ser humano tão feliz quanto tirar as carreiras de cocaína de quem vende apostando na queda. I love the idea of getting a drone and having light fentanyl-laced urine spraying on analysts who tried to screw us. Eu adoro a ideia de pegar um drone e borrifar urina com uma leve dose de fentanil nos analistas que tentam ferrar com a gente. Pois é, e o poder acumulado e a vileza desses dois aí é uma combinação muito perigosa. Olha essa entrevista com o CEO, o Alex Karp. Let me ask you this. It's a personal question, actually. As I was watching you give this amazing answer, I thought to myself, do you ever worry about what you're saying? No, I mean this genuinely. I mean, have you ever walked off a stage and said, I shouldn't have said that? Because you have a remarkable confidence. And I was actually thinking, even when we first started doing interviews, probably back in 2010, you would say pretty provocative stuff. I mean, where's that come from? I don't know once I get going exactly where it's going to go, but I think people understand the intent of what I'm saying. And I would say, I'll tell you one of the great things about this country. People, especially who've joined Palantir or were at Palantir or invested in Palantir, they know I'm fighting for them and our country, and they're willing to see the better side of what I'm saying. Because that part is true. E volta com o outro maluco. This is 1 Thessalonians 5:3. The slogan of the Antichrist is peace and safety. And we've submitted to, the FDA regulates not just drugs in the U.S., but
de facto in the whole world because the rest of the world defers to the FDA. The Nuclear Regulatory Commission effectively regulates nuclear power plants all over the world. People, you can't design a modular nuclear reactor and just build it in Argentina. They won't trust the Argentinian regulators. They're going to defer to the U.S. So in a sense, we're already living under a moderate rule of the Antichrist in that telling. Do you think God is in control of history? E essa parte que vai a seguir não precisa nem de tradução. Do you think God is in control of history? Man, this is again like I think that. Fala direito, rapaz. E é difícil ser mais contraditório. But God wouldn't leave us forever under the rule of a mild, moderate, stagnationist Antichrist, right? That can't be how the story ends, right? It's attributing too much causation to God. Porra, Deus é todo poderoso, não é? Mas esse é um cara que se diz muito religioso. E vamos encerrar tentando contextualizar essa insanidade. Our guests, Naomi Klein and Astra Taylor, are adding end times fascism. In a recent essay for The Guardian, they write that, quote, today's right-wing leaders and their rich allies are not just taking advantage of catastrophes, shock doctrine, and disaster capitalism style, but simultaneously provoking, planning, and seeking to profit off apocalypse. Filhos da puta. So let's start with the basics. What is end times fascism? Naomi, you want to take a first swipe? I'd say that it's fascism without a horizon for the future. And, you know, this piece of ours draws on a lot of different analyses and our own work over many decades, tracking the right and understanding that things don't just repeat. History accumulates. And we are in, you know, it's become a cliche, but, you know, we are in the kind of age of consequences for so many crises that have been foretold and are now happening. Some of this draws on the work of Richard Seymour and his work Disaster Nationalism, where he talks about how the fascists of the 1920s and 30s and 40s in Europe did have a horizon post Armageddon, if you will, right? That there was the bloodbath, but then after the bloodbath, there was a vision of a kind of a pastoral, peaceful future for those who were the Aryan in-group, right? You just had to get through it. And if you really pay attention, although Trump talks about a golden age and so on, nobody really believes it, right? It is really, I think we're seeing a kind of fascism that is much more nihilistic, that really takes the end of the world for granted. Por isso que falam tanto em anticristo e apocalipse. Inclusive é impressionante como esse episódio lembrou a gente do filme da Petra, o Apocalipse nos Trópicos. It is a fantasy based on this idea of exit. This idea that rich people should be able to exit from nation states, from regulations, and especially from taxes, and start what they call freedom cities, which are really sort of hyper-capitalist, often now sort of cryptocurrency aligned cities or nation states. It's a fantasy that has been brewing on the sort of libertarian tech right for the last few decades. They found themselves at the heart of power with the Trump administration. And so on the campaign trail, Trump sort of unexpectedly made a promise that he would forward an agenda of freedom cities on federal lands. Pois é, cidades que não seguiriam a lei do país. Uma doideira nessa linha. Um bunker cheio de bilionário. E essa parte que vai a seguir pegou a gente. They actually call it tech Zionism, right? And I think that underlines the fact that, you know, under colonialism, the creation of nation states is pretty arbitrary. You know, it is just kind of like guy with book decides to form country. And that's what they see in Israel, right? They're like, that proves that you can create a country out of a book. They're bunkering down. And this is what we need to pay attention to. And that's why I think they see what they see in Israel. They see a bunker state, right? And this is you know, where we see Trump talking about a golden dome, which is modeled on Israel's Iron Dome, right? Like the idea that you can have a kind of an apartheid state, wealthy, high-tech fortress as a way to weather the storms that you yourself are unleashing. I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack.
And that's what we're doing. Today I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful. And now we have technology that's even far advanced from that, but including hypersonic missiles, ballistic missiles, and advanced cruise missiles. All of them will be knocked out of the air. E é bizarro e assustador como tudo se encaixa. A lot of this also has to do with AI, frankly, and the fact that, and this is why I think we're seeing more and more of what we're calling end times fascism coming out of Silicon Valley, this is the next bubble. This is where the money is. And everybody involved knows that AI is absolutely incompatible with any of the climate targets, the net zero targets. These are not our old climate deniers, right? They absolutely know that at the heart of their business model is a destabilization of life on Earth, which means in the near term that many, many more people are going to have to move, try to find safety, which is why they're absolutely focused on borders and migration. E chega, acabou esse episódio. É muita lisergia e vileza pra dar conta, mas é um doentio retrato da quadra miserável da história na qual a gente se meteu. E semana que vem a gente promete voltar com um episódio, entre aspas, normal. Pega no meu pau. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Obrigado a todas as fontes e um grande abraço. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Matheus Buente. Chama-me político que nós queremos taxar os super ricos, né? Tá todo mundo aqui a favor, né? De quem ganha muito dinheiro pagar mais imposto e quem ganha até 5 mil não paga nenhum. É uma coisa assim que você não consegue conversar com a pessoa na rua e ninguém apoiar, tá? O pobre, quando paga menos imposto, o pobre gasta. Porque a gente não tem condições de ter investimento. Porque sobrou um dinheiro, sobrou quanto? R$30. Eu não vou comer 2 churrasquinhos? Vou. Pelo amor de Deus. Milionário, bilionário, que fica aguardando dinheiro em investimentos, renda fixa, CBD, fazer um investimento, porque o IOF, aumentar o IOF, as minhas remessas, a gente, o IOF nem pega a gente, entendeu? O IOF que vai aumentar é o de remessas de dinheiro assim, acima de 600 mil. É Cláudio preocupado, Cláudio. Cláudio não acessa o norte. Cláudio, porra, me fudeu aí o governo. Rapaz! Com a raiva, bro. Com a raiva desse bagulho, velho. Dizendo, eu adoro a teoria do se taxar, se cobrar muito imposto do rico, o rico vai embora. Eu acho maravilhoso. Eu fico imaginando 14 fazendeiros pegando o Mato Grosso. Vou pra Suíça. O Mato Grosso nem cabe na Suíça. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma
200 baseados! Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.